forma. E em breve, os livros estarão novamente disponíveis para empréstimo. Convidamos todos a participarem do nosso projeto de leitura, uma oportunidade de aprendizado e reflexão. Iniciamos a leitura do livro Dramas do Destino, um romance profundo e muito tocante, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco. A obra nos convida a refletir sobre as escolhas que moldam nosso destino, as leis divinas e os caminhos da vida. Semanalmente, os capítulos estarão impressos e disponíveis aqui na casa para os interessados. E no dia 30 de agosto, às 14h30, teremos nosso encontro especial para partilhar ideias, reflexões e os ensinamentos que essa leitura nos proporcionou. Caso queira ler, mas perdeu algum capítulo, nos procure e providenciaremos. A psicografia da noite. Reencarnação. Estamos aqui de passagem. A vida terrena é apenas um sopro na eternidade. Mas ainda aqui, nossa pouca envergadura espiritual dissipa nossa finalidade maior, o progresso da alma. Não é simples não se envolver nas tramas enredadas na matéria, acobertando a nossa consciência universal. Fechamos os olhos espirituais e abrimos os olhos materiais, deixando para trás as verdadeiras necessidades do espírito. E a vida material torna-se um vasto convite às vicissitudes, olvidando a responsabilidade perante nosso crescimento espiritual. Ficamos à mercê do orgulho e do egoísmo, que nos enredam nos erros, disfarçados de facilidades e prazeres. A vida espiritual palpita por toda parte, porém, estreitado o alcance da nossa visão, não enxergamos além do horizonte limitado pela reencarnação. O mérito está em avançar, em lutar e progredir, em não cair nas armadilhas da ilusão e do imediatismo. Se os sentidos humanos estão temporariamente limitados, os sentidos espirituais continuam em conexão incessante com o mundo espiritual, o qual permanentemente ainda fazemos parte pela nossa natureza eterna. A consciência é detentora de todo o aprendizado e cabedal necessários ao sucesso reencarnatório. Ignorar a sua voz interior é ignorar a voz de Deus. Ainda no traje físico, ainda que bloqueados parcialmente de toda a realidade espiritual que nos conjuga e nos cerca, não ignoramos a vinda do Mestre Jesus, que em corpo, de carne e osso, veio aqui nos visitar, trazendo toda a verdade como representante dileto do Pai. Essa psicografia foi recebida na casa no dia 3 de maio de 2025. Querido Pai, amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, mentores dessa tarefa, nós agradecemos de coração pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos um pouco mais, para ouvirmos a palestra que hoje o nosso querido irmão Genésio carinhosamente preparou. Que possamos ouvi-lo com atenção e aprender um pouco mais, para que possamos, no nosso dia a dia, nos tornarmos pessoas melhores, nos pensamentos, nas palavras e nas ações. Que assim seja, graças a Deus.
Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. E vibremos para que a paz do Mestre esteja conosco. E vibremos para que nós estejamos sintonizando a paz do Mestre Jesus. O tema que nos foi solicitado na noite de hoje intitula-se A Realeza de Jesus. A solicitação do Departamento de Doutrina, então vamos ler o primeiro trechinho, para depois irmos refletindo um pouco, né? Essa lição está no capítulo 2, Meu reino não é este mundo. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório, chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, meu reino não é daqui. Disse então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu não dizes que eu sou rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Aqui eu já fico imaginando a situação de Pilatos, né? Como deve ter sido nesse momento, né? Essa colocação de Jesus. Então, são lições importantes para a gente refletir. Ver o que a doutrina espírita, o que o Evangelho nos fala a respeito dessa realeza de Jesus. Se Jesus foi rei, se rei, se não é rei. Então, contexto cristão, ele refere-se à realeza de Jesus na sua posição como rei, mas não um rei no sentido terreno, um rei no sentido político, e sim um rei espiritual, um rei moral. Então há uma grande diferença. Esse reino é o reino de Deus que nós, cada de nós, quando proferimos a prece do Pai Nosso, nós pedimos um peixinho para bem a nós, o nosso reino. Então, esse reino que Jesus se refere é esse reino de Deus que nós pedimos que venha até nós, que na verdade não está entre nós. Cabe a nós conseguirmos sintonizarmos com esse reino, né? O reino que nós todos entendemos, o reino de Jesus, é um reino de amor, o reino de justiça, o reino de misericórdia, de caridade, de paz, um reino de felicidade. O reino de Deus é um reino de felicidade. Mas, aqui, encarnado na terra, será que Jesus foi rei? Ele afirmou de uma maneira que, naquela época, muitos ficaram confusos, né? E aqui? Então, segundo a doutrina, ele foi rei, sim. Nós podemos dizer que ele foi rei, assim como temos aqui entre nós o rei do gado, o rei do futebol, o rei do café e tantos outros que são intitulados como rei, o rei Pelé. E por que esses homens aqui entre nós, sem serem reis políticos propriamente, foram considerados reis? Porque foram homens que se destacaram dos demais da sua época, das mesmas funções, destacaram muito. Então, acaba recebendo esse título temporário de rei. Por isso nós temos o rei Roberto Carlos, o rei Pelé e tantos outros que nós conhecemos aí, que são chamados de rei. Agora, a realeza que Jesus se manifestou é através dos seus exemplos,
sempre de unidade, de sacrifício, de amor ao próximo. Foi nesse sentido que ele se destacou. Porém, ele nos convida, já que ele foi rei, mas ele nos convida para seguir, a viver de acordo com os valores do reino de Deus, que é o reino que ele veio pregar, veio divulgar, não só para aquela época, mas para toda a posteridade. Por isso estamos ainda a caminho de aprendizagem desse reinado. Portanto, a verdadeira realeza de Jesus é uma realeza moral, uma realeza que exerce o seu poder para sempre, para a eternidade afora. E é o reinado espiritual. É conforme o reino de Deus, conforme as leis divinas do Criador. E quando Jesus é levado a Pilatos esperava ver um homem com características de ser um rei. Um rei como ele entendia na época, porque ele conhecia os reis romanos e outros. Então ele esperava ver um homem em uma condição de ser rei. Mas quando Pilatos viu um homem simples, ele fica surpreso, muito surpreso, e então pergunta a Jesus: tu és rei? Sim. Não entender que um homem simples ser considerado como rei, né? Isso por que Pilatos perguntou dessa maneira? Porque a vivência de Pilatos era sobre o poder temporal, a autoridade suprema dos reis do seu tempo. É o que ele conhecia. O universo que ele tinha em mente era esse reinado das nações, né? Então, quando Jesus responde: se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para não impedir de cair nas mãos dos judeus, mas meu reino não é aqui. Então, nessa colocação de Jesus, fica claro que o reinado de Jesus é espiritual. É da vida espiritual, é no mundo espiritual. Como já dissemos, é conforme o reino de Deus, que nós pedimos tanto no Pai Nosso, que está pautado nas leis divinas, que são sábias, perfeitas, imutáveis, que não erram em absolutamente nada. E esse é o reino que nós precisamos conquistar. Já que o reino de Deus existe, Jesus deixou muito claro, nós precisamos conquistar esse reinado, esse reino de Deus. Nós precisamos merecer através da nossa evolução espiritual, da nossa conduta moral. É o único caminho que temos para chegarmos ao reino de Deus. No Evangelho de João, no Novo Testamento, em todas as Bíblias, nos versículos 28 a 40, Allan Kardec extrai uma lição, só que ele pegou apenas os versículos 33 a 37, e traz uma lição sobre o ponto de vista. Porque certas coisas, dependendo do ponto de vista que se toma, ele tem uma conotação. Dependendo do ponto de vista, tem outra. Vou dar um minutinho aqui para uma colocação interessante, para exemplificar isso aí. Dois amigos se conheciam tempo, e um dia conversando sobre uma casa que tinha no começo da montanha, lá perto do mar, lá aquela casa amarela, tal. Aí o outro: não, lá não tem casa amarela. Não tem, assim. Não, tem uma casa verde. E é verde, amarela. Até que eu disse: não, vamos lá ver. Eles estavam muito longe. Aí foram, estavam já a uma certa distância dentro da casa. Está vendo? Não disse que era a casa amarela. Não, eu preciso chegar por lá. Aí foram para o outro lado, uma casa verde. Por que de um lado a casa era verde, do outro era amarela?
Então, cada um tinha o seu ponto de vista de acordo com aquilo que conhecia. E assim Pilatos, então, de acordo com o que ele conhecia, que ele tinha em mente, ele estranhou Jesus ser colocado como rei. Então, do ponto de vista terreno, Jesus foi rei, porque ele se destacou nas verdades, nas virtudes, né, de Deus. Se destacou em muito, todos os homens daquela época e de todos os tempos, até hoje, né? Mas do ponto de vista que a doutrina considera, Jesus é rei no mundo espiritual. Então, refletindo sobre isso, o julgamento de Jesus por Pilatos trata-se de um julgamento mais concreto. Né? De um lado estava Pilatos, no pretório, do outro estava Jesus. No decorrer desse julgamento, na pergunta que Pilatos faz ao mestre Jesus, o rei que ele, Pilatos, estava se referindo, estava em sua mente, era o reino da força, o reino do poder, o reino político. É o que tinha na mente de Pilatos. Né? Então, nesse julgamento, Pilatos não entendeu a resposta do mestre Jesus. Não entendeu porque ele fazia parte do universo, do conhecimento dele. Então, Jesus é um espírito puro, é um ser crístico, regiões crísticas muito junto de Deus. O reino da fraternidade, o reino do amor. E Pilatos? Então, quem é Pilatos? Nos diz a missão do Evangelho, Pilatos era uma criatura que oscilava entre a consciência, entre sua própria consciência, e as verdades do mundo que ele conhecia. Não posso verdade do mundo que Pilatos conhecia, aqueles reis poderosos que ele conhecia, tudo podia, mandava, desmandava, tinha poder de ceifar vidas, declarar guerras. Então, ele, Pilatos, na consciência, ele já acusava que Jesus era bom. Tanto é que ele disse: não vejo mal algum nesse homem. Está no Evangelho, nas Bíblias. E depois, mais para frente, apesar disso, ele lava as mãos e passa para os judeus, que estavam ali assistindo o julgamento, continuar esse julgamento. Então ele pergunta para a turma que estava ali: quem vocês querem que eu liberte? Jesus ou Barrabás? Barrabás era um malfeitor da época, que estava condenado à crucificação. E o que os judeus, o que o povo que estava escolhendo? Perde Barrabás e prenda Jesus. Porque certamente esse povo até então também não havia entendido esse reinado de Jesus e optaram por sacrificar Jesus. Então, essa consciência que Pilatos tinha, ele não soube valorizar o momento e cedeu. Não quis ele propriamente julgar, mas deixou para que outros julgassem, que acaba sendo a mesma coisa. Jesus, em outro momento, ele disse o seguinte para Pilatos, no finalzinho daquele texto que eu li, ele disse o seguinte: eu fui gerado para isso, para testemunhar a verdade. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Agora, o pensamento dele. Pilatos já tinha em sua consciência que Jesus era bom, que não tinha falta alguma. Ele mesmo tinha dito isso. Então, como ficou a consciência de Pilatos nesse julgamento? O próprio Judas Iscariotes, que foi um apóstolo de Cristo, e pensou junto com ele os ensinamentos, as andanças, o
o Judas Iscariotes não havia entendido a realeza de Jesus. Né? E também muitos não estavam entendendo essa realeza. Então, quando ele, Judas Iscariotes, entregou Jesus por 30 moedas de prata, ele pensava que Jesus, com um olhar, com um dedo em Cristo, venceria os soldados romanos. Ele tinha certeza disso, ele sabia do poder de Jesus. Então não é que ele traiu Jesus, ele apenas não entendeu a missão de Jesus. O olhar de Jesus era contra. Ele também estava achando que Jesus ia vencer e ia dominar. Então, uma pergunta. Quando ele compreendeu, ele só compreendeu quando Jesus não reagiu. Não compreendeu, tinha errado. Aí é que ele vai, no arrependimento chorando, ele vai e se importa. Agora, se nós temos essa certeza das verdades de Cristo, em tudo que ele nos ensinou, os exemplos, as curas, a ressurreição de Lázaro, tanta coisa que ele deixou, 3 anos apenas. E isso foi em 2025 anos. Por que para nós é tão difícil? Porque em todo esse tempo, quantas encarnações será que já tivemos depois da vinda de Jesus? Com certeza, várias. Em cada caso é um caso, mas mesmo que ele tenha menos, teve várias. Nós estamos ainda vivendo num mundo de tantos crimes, tantas guerras, tanta corrupção, tantos erros cruciais atingindo mulheres, crianças. Se a mensagem de Cristo está aí tão reveladora há tanto tempo, e a mensagem da doutrina também há mais de um século, esclarecendo os ensinos de Jesus, e nós ainda temos dificuldade em colocar em prática, em seguir com Jesus. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual é o sentido da caridade como a entendia Jesus? E a resposta do mestre, muito simples, muito clara, ele apenas responde: indulgência para com as imperfeições alheias. Aliás, como foi dos Espíritos, a resposta dos Espíritos superiores foi essa: indulgência para com as imperfeições alheias. Então, olha, a grandeza que revela isso aqui. Então, vamos refletir um pouco sobre essa colocação assim, simples que está no Livro dos Espíritos. Refletir para nós mesmos, para cada um de nós. Nós somos indulgentes? Será que somos? Talvez uns um pouquinho mais, outros menos. Alguns possam sim ser realmente indulgentes. Nós somos indulgentes para com a família, no seio familiar de todos que envolvem a nossa família. Nós somos indulgentes com os amigos. Somos indulgentes com os estranhos. Eles que desconhecemos, que acontece alguma coisa, que fica sabendo que cometeu um erro, algum problema. Somos indulgentes com o malfeitor, que já vê, que cometeu um pecado, mas nós somos indulgentes. Nós vemos aquele malfeitor, um irmão em andamento, em progresso espiritual, que ainda necessita de muitas lições. Será que lembramos de fazer uma prece por ele? Talvez está mentalizando uma condenação, um julgamento, uma pena de morte? Será que estamos sendo indulgentes em todas as oportunidades, indulgentes com o próximo? Será que perdoamos? É uma coisa que se considera difícil, mas será que estamos nos esforçando para não receber nada como ofensa?
um exercício que a gente precisa fazer comigo todos que estão me ouvindo, a fazer. No dia a dia estar atentos. Se alguém escreveu, aconteceu alguma coisa que nos prejudica, a gente tentar fazer uma prece para quem está nos aproveitando, está nos ferindo de algum modo, nos prejudicando. Então, se eu lembrar de fazer isso, eu estou, na verdade, perdoando. Perdoando aquele irmão que errou. Porque a colocação para nós é a seguinte: perdoar é não concordar com o erro. Não temos que perdoar o erro, para dizer, eu estou perdoando ele. Não. Erro é erro, temos a obrigação de ver como cristãos combater. Mas não devemos combater o que errou. Temos que distinguir essas duas coisas. O erro que ele cometeu, por fraqueza, verdade, falta de condição ainda, ter o nosso irmão, que também necessita de amparo, e que possamos fazer o nosso melhor, que ele cresça e supere. Nesse item, para a gente se exercitar e não receber nada de ofensa, é possível começar pelas pequenas coisas, e vamos ampliando isso aos poucos. Sócrates foi tão grande, fez um trabalho gigante, governando o povo sem força, sem espada, sem poder. Mas foi muito fulminado, muito vituperado, preso, sofreu muito. Mas ele não recebia nada disso que fez. Eu perguntava para ele, mas como, Sócrates? O primeiro que aceitava você perdoou? Não, ninguém me ofendeu. Isso harmoniza nós, cidadão Sócrates. E também Gandhi. Aliás, eu vou levar essa passagem do Gandhi, que perdoava dessa maneira. O Sócrates também foi condenado à morte pela cicuta, que era uma planta mental venenosa. E quando a esposa soube dessa condenação, foi chorando lá no presídio onde ele estava preso. Sócrates, você foi condenado justamente. Então, ele, com serenidade, falou isso. Você queria que ele tivesse sido condenado justamente? Olha a grandeza. A gente até puxa, mas quando é injusto, mas por quê? É muito melhor ser condenado injustamente do que ser condenado justamente. Se for condenado justamente, eu cometi aquele crime, aquele erro. Então, só que deixa isso bem claro. É isso que nós entendemos, né? Então, nós temos que nos preparar para não julgar, não querer revidar, né? Aquele que errou. Se tivermos a oportunidade de orientar, mostrar que é erro, está um novo caminho, é o nosso dever. Mas jamais a gente querer revidar, querer que ele sofra na frente, não. Aí não estaremos sendo cristãos. E Emmanuel, o grande Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz o seguinte: nosso pensamento cria a vida que procuramos. Nós aprendemos na doutrina que nós somos construtores do próprio destino. É isso aqui que ele está falando. Nosso pensamento vai criar a vida que procuramos. Porque o pensamento é força magnética. E como força magnética, ele atrai tudo aquilo que pensamos. Por isso, quando eu vou, por exemplo, fechar minha casa, é melhor me pensar Jesus, Deus, proteger aqueles que possam passar uma vizinhança, do que está achando que aquelas trancas resolvem tudo. Não resolve. A verdadeira proteção é superior ao reino de Jesus. A gente tem que pensar assim. É como um rádio. Nosso pensamento funciona como um rádio, como os celulares, por frequência. Se nós quisermos estar nos sintonizando com os ensinos de Jesus, com as coisas do reino de Deus, temos que estar trabalhando para aprender tudo isso, sintonizar no dia a dia tudo isso, todo momento, toda oportunidade. Em tudo que a gente for fazer, um alimento, uma água, estou lembrando que aquela água é uma criação divina, a criação de Deus. Jesus construiu o planeta, ele tem planejado
alejados, locais das fontes, dos mares, dos rios. Então, há uma gratidão com tudo isso. E tantas outras coisas, é assim, né? Uma fruta, meio qualquer. E diz ainda, a mente respeita a alma. Então, a nossa mente reflete tudo que está em nós. Por isso que os espíritos mais elevados conseguem ver em nós como nós temos espiritualmente. Né? Temos uma certa alma, estamos envolvidos em perguntas, né? E ainda Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos diz que existe uma comunidade de espíritos puros em cujas mãos se concentrem e se conservem as rédeas de todas as comunidades do universo. Então, é uma grandiosidade. Para essa comunidade crística aqui, a gente aprende também na doutrina. E a reencarnação, como disse o Felipe na terça-feira que vem, ela proporciona purificação, a nossa purificação, como espíritos somos. Né? E ainda, no outro livro, O Prêmio da Vida Eterna, ele nos diz que precisamos ir rasgando o véu que nos obscurece a verdade. E que véu é esse? É o véu da ignorância. Nós temos na doutrina uma frase assim: conhece a verdade e a verdade te libertará. Conhece a verdade e a verdade te libertará. Porque, conhecendo a verdade, nós vamos saber o caminho melhor a seguir, com mais segurança, nesses caminhos que nos vão abrir mais luzes, mais entendimento, e conseguir ter força para ir colocando em prática tudo isso que o Evangelho e a doutrina nos ensina. Então, tem uma frase assim: não vamos ficar sentados no banco da vida esperando a vida passar. O que essa frase nos diz? Vamos ficar sentados no banco da vida esperando a vida passar. Então, se eu não me preocupo de nada disso, não estou me preparando para ser melhor, né? Cada dia um pouquinho melhor, eu estou sentado no banco da vida. Estou fazendo as coisas comigo, meu trabalho, mas não estou fazendo o melhor que eu poderia fazer. Né? E ainda Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos convida: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha, o convite amoroso de Jesus. Só que no momento que estamos agora, nós podemos não estarmos se considerando oprimido, né? Sofrido, né? Porque às vezes está tudo bem com a gente. Mas, será que foi sempre assim? Será que será sempre assim no futuro? Cada um de nós temos a nossa cruz, com certas épocas, mais pesada, mais leve. Então, nós precisamos entender que, como os cansados oprimidos, nós precisamos do Pai de Jesus, agora, hoje e sempre. O que nós precisamos fazer então para ir até Jesus? Nós espíritas, principalmente, e todos que debruçam no Evangelho, é nos esforçarmos sempre para corrigir as nossas más tendências, exercitar o bem sempre, nos esforçando para ir colocando em prática os ensinos do querido Mestre Jesus. O reino de Jesus é uma divina, e ele veio cantar entre nós. E nós precisamos ser co-participantes dessa implantação do reino de Deus, sermos multiplicadores do nosso privilégio, nós podemos ser multiplicadores para aqueles que ainda entendem menos do que
demos a oportunidade de aprender. E ainda no livro Caminho da Luz, Emmanuel afirma o seguinte: Jesus, quando escolheu o povo onde ele iria nascer, ele escolheu um povo cheio de vaidade, de egoísmo, um povo materialista, que embora já tinha ideia de Deus único, era na época muito povo que tinha ideia de Deus único, mas ainda extremamente materialista, ainda não tinha uma ideia clara de como eram as condições de vida, né? E esse povo então acreditava que o rei surgiria em grande estilo para tomar o poder temporal. Por isso, os judeus preferiam escolher a condenação de Jesus ao invés de Barrabás, porque eles esperavam um rei que fosse dominar e fosse implantar. Eles tinham as escrituras do passado, dos profetas, e sabiam que deveria esse rei, mas não reconheceram. Esse rei era Jesus. Estavam esperando a pompa, o poderio, né? O que não aconteceu. Os sacerdotes daquela época também, eles acreditavam que o rei surgiria um cara magnificente, que deveria humilhar todos os reis da terra. Então também os sacerdotes não enxergaram em Jesus esse rei que ele era. Eles acreditavam que Jesus iria humilhar Pilatos e tomar o poder. Só que eles imaginavam sempre aquilo que eles conheciam. E Emmanuel Pires, em seu livro Revisão do Cristianismo, o grande Emmanuel Pires, que foi nosso contemporâneo, tem ainda aí a Luísa Pires, filha dele, que milita muito na doutrina, nas palestras. E ele diz o seu livro, Revisão do Cristianismo, ele afirma que Jesus soube enfrentar o momento da dominação estrangeira pela maneira que conduziu o seu processo. Se ele enfrentasse, se Jesus enfrentasse o poder humano com a força, poderia comprometer a sua missão. E ainda, se Jesus tomasse o reino material, nós negligenciaríamos a nossa parte. Você vê que o Luís foi um grande baluarte. Por que negligenciaríamos a nossa parte? A gente ia se acomodar. Temos um rei aí que resolve tudo, né? Não temos mais nada para temer. A gente ia se acomodar e não ia fazer parte da gente. Então, por isso, a gente precisa ainda da dor, das dificuldades para ir chegando no ponto. Né? Então, para concluir, nós vamos, cada um de nós, levarmos a sério a necessidade de oração, a necessidade de merecermos esse reino de Deus, santificado por Jesus. Então, precisamos, exercitando no dia a dia os ensinos do Mestre, colocando em prática toda oportunidade. Se em algum momento falhando não conseguimos, vamos refletir, se preparar para em outras oportunidades não falhar mais. E não vamos perder de vista que, fora da caridade, não há salvação. Então, eu posso ser espírita, posso ser evangélico, cristão, se eu não for caridoso, é difícil chegar no reino de Deus. O futuro está em nossas mãos. Esperança e vida no mundo. Então, que Jesus nos ampare a todos, nos dê essa força, esse discernimento para estarmos no dia a dia, nos preparando para sermos um pequenino multiplicador desse reino de Cristo. Que Deus uma boa noite a todos. Querido Pai, amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos do fundo dos nossos corações
pelas palavras do seu Genésio, que calaram profundamente em nosso espírito e que possamos, com esse exemplo, melhorarmos as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Gostaríamos ainda, neste momento, de encaminhar as nossas melhores vibrações para todos aqueles irmãos que estejam passando por doença física, mental ou mesmo espiritual, em seus lares, nos pronto-socorros ou mesmo nos hospitais. Que todos possam ser consolados e que possam ter fé no futuro melhor e que possam fazer também por merecer. Que possamos ter uma boa semana e que possamos estar aqui de novo na próxima semana para aprendermos um pouquinho mais. Que assim seja. Graças a Deus.